Bom, tudo bom? Bom dia, galera. Boa tarde, né? Acho que está todo mundo comido, beleza. Vocês almoçaram bem? Bem mais ou menos, né? Foi bem rápido. Bom, meu objetivo aqui hoje é manter vocês acordados depois do almoço. Enquanto eu tento fazer isso, eu vou tentar encaixar algumas coisas aí, para explicar o uso de NoSQL que a gente tem na EasyTaxi e algumas coisas, tá? Minha ideia hoje é eu dividir a palestra em três pedaços, que é aquela discussão, acho que famosa, acho que todo mundo já conhece ela, que é o famoso NoSQL versus SQL, ou falar um pouquinho de esquemas e como é que a gente usou isso aí para escalar lá na EasyTaxi, tá? A grande parte dessa palestra, apesar de eu estar fazendo aqui, ela é responsabilidade, hoje está personificada em duas pessoas lá, o senhor Adamo Tonetti e o Marcelo Mil Homens, que vale por 1000. Estão ali sentadinhos, então, se tudo der certo e se vocês curtirem, mérito meu, se tudo der errado e vocês odiarem, o problema é deles, tá ligado? Eu reclamo com eles lá. Eu gosto de fazer... Vai ter um espaço para pergunta no final, mas eu prefiro que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês levantem a mão aí, eu dei um berro, porque está extremamente difícil ver vocês daqui, tá? Com essa luz aqui na minha cara. Mas levanta a mão para a gente resolver na hora, porque a probabilidade de eu esquecer o que eu falei há 2 minutos atrás é de 100%. Então, eu sou Augusto Pascucci. Só uma pergunta de marketing aí. Quem aqui já me conhece de algum lugar? Beleza. Se eu estiver devendo vocês, hoje não é dia. Final do mês está embaçado. Tá? A gente conversa. Minha forma preferida de contato é o Twitter, Augusto HP. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida ou quiserem discutir alguma coisa ou reclamar, por favor, ali. Certo? Então, vamos lá. A famosa discussão do NoSQL versus SQL. A galera costuma discutir essas duas coisas como se fossem duas coisas completamente diferentes. E elas são quando a gente considera como elas funcionam. Basicamente, hoje, a divisão aí é o seguinte. A gente tem os bancos SQL, que são os bancos relacionais, nem sempre. Mas, basicamente, os bancos relacionais que a gente conhece como MySQL, Postgres, o SQL Server da Microsoft. E os NoSQL, que são, de maneira grotesca falando, são os bancos que não usam SQL para você acessar as informações que você persistiu nele. Tá? Então, é basicamente essa divisão, e a galera costuma discutir muito a gente usa o NoSQL, NoSQL é melhor que os bancos SQL, os SQL são os melhores que os bancos NoSQL. E o que eu quero discutir com vocês aqui hoje é uma abordagem diferente para a gente ver esse problema. Tá? Quando a gente monta um e-commerce ou qualquer produto ele começa a ter um sucesso, a gente começa a colocar mais máquina na nossa arquitetura. E aí a gente cai nesse problema aqui. Se você considerar esses 3 valores, a disponibilidade, a consistência e a tolerância à partição, tem um teorema que diz, que é o CAP Theorem, né? Um acrônimo disso aí, que ele fala que você só pode ter 2 em um sistema distribuído. Você nunca vai conseguir ter os 3, certo? Em determinada solução. Então, vamos lá. O MySQL, ele se encaixa por padrão aí na configuração padrão e por aí vai. Você consegue mudar isso aí, consegue fazer outras arquiteturas, mas não vou considerá-las aqui agora. Por padrão, ele se encaixa na disponibilidade e na consistência. Isso significa quê? Disponibilidade é, toda vez que você conectar no banco de dados e pedir alguma coisa, ele vai retornar para você. Basicamente isso. Isso não considera que a sua rede caiu ou o Osama Bin Laden foi lá e jogou um avião em cima do seu data center. A consistência diz que, depois que você mandou o dado para lá, ele sempre vai manter esse dado para você lá. Certo? Se você pedir esse dado dali 10 anos, ele vai continuar lá e por aí vai. Então, o MySQL ele faz esses 2 caras aí para você. A gente tem um outro grupo lá, que aí acho que eu coloquei o React de exemplo aí, que é um dos mais novos e a galera tem curtido bastante. Mas o Cassandra está nesse grupo aí também. O CouchDB está nesse grupo de solução aí também, que eles valorizam mais a disponibilidade e a tolerância à partição. Isso significa o quê? Eles sacrificam, obviamente, a consistência. Quando você tem seu dado distribuído em vários nós de banco de dados, a prioridade desses caras é sempre continuar respondendo requisição. Se um dos seus nós cair, pode ser que você não consiga retornar um dado que esteja lá, porque ele não replica aquele dado para todos os bancos ao mesmo tempo. Então, a prioridade é garantir a resposta, né? Sempre retornar uma resposta para você. É o modelo de arquitetura. Pode ser que você queira usar isso. Nosso uso lá na EasyTaxi, além do MySQL, é o desse cara aí, o MongoDB, que ele valoriza a consistência e a tolerância à partição. Isso aí significa o quê? A tolerância à partição significa que quando você perder um dos nossos bancos de dados, o seu sistema vai continuar funcionando bonitinho. E a consistência diz que você perdeu um nó,
mas todos os seus dados estão lá, replicados ainda em todos os nós, certo? O MongoDB, nas arquiteturas, você normalmente escreve em uma instância só dele, e aí, a hora que ela cai, o MongoDB lá, o MongoS, ele vai parar um momento e vai ficar discutindo lá entre os bancos. E aí, quem é que vai ser o master agora de escrita? Enquanto ele estiver fazendo isso, ele simplesmente não vai responder escrita, cara. É por isso que ele derrota a disponibilidade lá. Ele falou, como eu não tenho como garantir a consistência por enquanto, eu não vou responder essa parada, certo? Basicamente, é pica na sua bunda e resolve esse problema. Então, aí você tem que escolher qual vai ser a pica que vai ficar na sua bunda, certo? É essa a jogada. Então, basicamente, você não quer o negócio ali, né, no lugar que tá. Então, em vez de você ficar discutindo qual dos dois é melhor, você junta os dois. Você usa a ferramenta para os casos que você precisa em determinados problemas, certo? Você não vai escolher uma ferramenta só e esquecer o outro cara lá. Tá bom? Essa é a discussão que eu queria deixar aí para vocês. Cara, isso aqui é um troço extremamente profundo. Se vocês querem ir para um sistema de alta disponibilidade, vocês, por favor, prestem atenção nisso, porque esse cara aí vai entrar no seu bumbum uma hora, certo? Então, não esqueçam desses tempos. Então, a gente já sabe quais os problemas que a gente quer resolver, a gente já sabe que a gente vai usar, por exemplo, o MySQL e o Mongo para os nossos problemas. E aí, como é que a gente usa o esquema dos NoSQLs, né? Uma grande diferença, por exemplo, do Mongo é que, para o MySQL, vou dar um exemplo. Quem aqui usa MySQL? Acho que a grande maioria. E o Mongo, menos gente, mas também tem bastante gente. Tá. O MySQL, ele tem esse esquema aí bacaninha, um modelo matemático extremamente previsível, né, da álgebra relacional, que a gente apresenta com esses caras aí. Isso aí é um esquema. Isso aí, para quem não conhece, é um modelo EAV, que é quando você tem dados extremamente variáveis e você precisa mapear eles para um dado relacional e você não quer montar uma tabela onde quase todas as colunas são null, certo? Então, já que as informações são extremamente variáveis, você monta uma tabela com as propriedades que você pode ter e a outra com os valores que aquele determinado produto tem, certo? O problema é que quem fez um banco e nunca precisou fazer um alter table aí? Ninguém, né? Acho que todo mundo fez um alter table algum dia, né? Então, todo mundo aceita que isso vai acontecer uma hora. O problema é que a hora que isso acontece, quando você tem isso aqui, e você tem um banco de escrita, você faz alter table, você é obrigado a montar um monte de tática mirabolante para você tirar o seu banco do ar, porque ele vai dar lock enquanto ele está fazendo isso aqui numa tabela gigantesca. E aí você precisa contornar esse problema de algum jeito, certo? O paralelo a isso nos bancos sem esquema definido é que, por exemplo, no caso do MongoDB, você vai mandar o JSON para ele lá. Em nenhum momento a gente fala para ele quais são os tipos de valores que você pode ou não colocar ali. Então, a gente está vendo uma bermuda do Lakers lá, certo? Quais os tamanhos que a gente tem disponível, qual que é a cor dela, o preço, a moeda, em que moedas você pode comprar e por aí vai. Certo? E aí vamos supor que vocês fizeram uma parceria comigo e eu tenho um produto novo, que é o pintinho amarelinho. E aí eu falo, galera, eu quero que vocês vendam essa parada no e-commerce de vocês. Se vocês estiverem em outro esquema, vocês provavelmente vão ter que fazer algum alter table ou com o modelo EAV, adaptar o modelo de vocês para assumir essa categoria nova de produto, certo? Com o documento, a gente simplesmente joga esse cara, né, no equivalente a uma tabela, né, essa informação de documento lá, e está tudo certo. A gente busca naturalmente por esses caras e por aí vai. Então, a gente não precisa ficar alterando um esquema sempre e nem dando alter table para mudar as coisas, certo? Isso é muito bacana quando eu estiver falando para vocês de alter table, mas isso traz grandes problemas que, se você não tomar cuidado, eles vão entrar naquele lugar lá, né, do seu corpo, que, basicamente, a gente pode agrupar em validação. Todos os problemas que você vai ter estão nesses caras aí de validação. Então, como você pode mandar qualquer coisa, você não está obrigando ninguém a mandar, por exemplo, um preço como decimal ou alguma coisa como string, você vai ser obrigado a ficar validando isso sempre do lado da sua aplicação, certo? E se você tem vários lugares que salvam numa mesma coleção, você vai precisar garantir que essa validação seja sempre extremamente consistente. Senão, na hora que você lê, você vai ter que começar a fazer validação também, e aí você vai entrar no esquema de versionamento. Então, a gente tem todos os nossos produtos lá, e a gente fala, olha, agora as empresas, a gente não vai colocar o nome, a gente vai colocar o nome e o distribuidor de onde veio, porque a gente precisa fazer algum tracking disso aí.
E aí você fala, aí você vai cair no seguinte dilema. Falei, e aí, a gente roda um script para atualizar todos os caras que a gente tinha até agora, ou a gente só muda os documentos daqui para frente? O rodar o script é o alter ego do alter table lá. Você vai ter que atualizar todos os caras que estão lá e por aí vai. Sua informação vai ficar consistente. E aí a outra alternativa é você versionar o documento. Você falou, aquela versão era 1, essa versão é 2, e aí você vai precisar ficar tratando na sua aplicação toda vez que você lê isso. Cara, isso é um pé no saco e vocês vão ter que escolher uma hora fazer isso quando vocês não usam esquema. Certo? Então, pensem aí nesse problema. Versão nova, o senhor Adam, o nosso DBA lá na EasyTax, ele falou que a próxima versão do MongoDB ele vai dar uma super funcionalidade que ele vai começar a deixar a gente definir de forma básica algumas coisas no esquema. Então, fala assim, ó, putz, esse atributo nesse JSON aqui vai ser, eu quero que você sempre me dê pelo menos um desse cara. Então, ele vai começar a pedir aí na versão 3.2, que já deve ter saído ou está saindo aí essa semana, certo? Então, como é que a gente usa isso lá na EasyTax, certo? A gente tem, todo mundo conhece aqui a EasyTax? Já pediu o aplicativo no táxi alguma vez? Não? Beleza, eu vou achar que todo mundo pediu aqui e adorou, beleza? Já que vocês não falaram porra nenhuma. Então, quando você pede lá, a gente tem que gravar em algum lugar, certo? O endereço de onde vocês pediram o táxi. Então, hoje todo mundo vai sair daqui, vai abrir o aplicativo e vai fazer o pedido do táxi lá. Aí a gente vai gravar isso aqui. Falou, a sua corrida saiu daí. Está lá, Alameda Santos 2233, a gente tem latitude e longitude. E aí você fala, olha, eu quero deixar uma dica para o taxista que eu estou no Renaissance aqui, na entrada do Renaissance, e vem me buscar, por favor, pelo amor de Deus. Tudo certo. Vocês podiam fazer isso no MySQL da vida? Podia. Você vai criar uma tabela com todas essas informações, está tudo certo. E aí, provavelmente, o que você vai fazer? Você vai falar, olha, a rua é obrigatório, certo? Tipo, não tem como alguém vir buscar alguém sem rua. O número também, né, porra? Alameda Santos. Vem aqui me buscar na Alameda Santos, Champs. Beleza, eu vou. Espera. Então, beleza, né? O esquema resolve esse problema e nesse cenário aí, talvez ele não seja a solução mais interessante, né? A gente jogar esse esquema fora. A gente vai para a evolução. Tipo, a gente está em outro país, no caso a Venezuela, que eles viram e falaram assim, olha, em determinadas cidades a gente não acredita em numerar rua, cara. Então, sei lá, cada quarteirão tem um nome de rua, a gente não tem número. Então, agora o seu número, se você tivesse no MySQL, o seu número não era mais obrigatório. Você já ia tirar lá o not null para um null e a coisa ia ficar mais flexível, certo? Aí você vai para outro lugar do mundo onde a gente atua também, e aí, de repente, cara, a rua também não faz mais sentido. O lugar é tão pequeno e ele é tão cheio de turista que a única coisa que faz sentido lá é a observação. Então, você fala, olha, eu estou aqui na pracinha principal, atrás da igreja. Ou eu estou na lojinha que vende camiseta do lado da loja que vende pingue, que rolou uma briga agora. Tá? E aí o taxista tem que receber isso e mandar. E aí, se você tivesse no MySQL, você ia lá e colocar um endereço também null também. Então, se a gente tivesse usado o MySQL aqui, para essas situações nesse cenário, a gente ia ter o esquema e não ia usar ele de forma alguma, certo? Porque todas as informações poderiam ser vazias, e aí você ia ter um esquema meio ogro ali, tá vendo? Então, esse é um caso de uso de esquema. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza, eu sou um excelente explanador das coisas, então, certo? Muito obrigado. Então, todo o nosso sistema está rodando lá, a gente está começando a atender situações cada vez mais hipotéticas, e aí está vindo mais cliente, certo? Então, cada vez mais pessoas estão pedindo táxi, cada vez mais pessoas estão usando o nosso aplicativo. E aí, normalmente, é essa arquitetura que a gente começa, né? A gente tem o círculo lá, que são os nossos clientes, e uma instância de banco de dados fazendo escrita lá nele, salvando as coisas. Em algum determinado momento, seu banco de dados vai começar a ficar lento para as escritas. Tá? Ele vai dar ruim. Né? Normalmente é isso. Alguém vai chegar lá para você e falar, ô, Champs, deu ruim aqui, está dando pau, está dando timeout, está ali a tela branca, não sei o que eu faço. Então, nesse momento aí, o que pode estar acontecendo é o seguinte, você está tendo mais requisição do que você pode atender naquele banco de dados. Isso normalmente acontece por causa de um mecanismo de consistência dos bancos chamado lock. No caso do MySQL, o lock é por linha, dependendo da engenharia de banco de dados que você usa. Isso significa quê? Se a gente tem uma linha lá e alguém vai lá e atualiza essa linha, o caso clássico é do banco de dados, do banco, o caso bancário, né, em que você tem o saldo lá e alguém vai lá e faz um update do seu saldo, certo?
Esse lock previne que duas pessoas vão lá e alterem o saldo ao mesmo tempo. Então, enquanto alguém está alterando, você vai lá e fala, ninguém mais pode alterar esse cara. Alterou, libera, o próximo vai lá e altera. O que acontece na mecânica do lock é o seguinte, enquanto um cara tem o lock, o outro está esperando para obter o lock de escrita também. Enquanto ele está esperando, a sua página ou o seu aplicativo está lá com a requisição aberta. E aí você está tomando o espaço de pessoas que podiam estar fazendo requisição no seu servidor web também. E aí isso tende a escalar para caramba e fazer ou o seu banco cair, ou o seu servidor web cair, ou você deixar de responder requisição. Aí vocês perguntam, você fala, putz, como é que a gente resolve esse problema? Você pode sempre comprar uma máquina mais parruda, ou você pode começar a quebrar a escrita da sua aplicação em diferentes bancos de dados. Certo? Como é que a gente faz isso? No caso da EasyTax, a gente tem um esquema que a gente chama internamente, mas acho que dá para entender que chama Tax Position. Quando o taxista ele abre o aplicativo da EasyTax, ele fica mandando para a gente a posição de GPS, de latitude e longitude, do tipo, eu estou aqui, tá ligado? Eu estou aqui. É tipo aquele amigo chato que você tem que ficar te cutucando, você fala, eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Isso acontece de segundos em segundos. Então, você imagina, todos os taxistas do mundo que usam o nosso aplicativo e têm ele aberto lá, eles estão fazendo a requisição de segundo em segundo para a gente. E a gente tem que ficar gravando esse cara, certo? Porque é como a gente escolhe qual que é o taxista que está mais próximo. Isso aqui é basicamente um DDoS na gente mesmo. Né? A gente fala eu quero esse problema para mim aqui. Vamos lá, vamos fazer essa parada. Então, como é que a gente resolve esse problema aí? A gente faz essa técnica do sharding, que é distribuir os bancos e fazer a nossa aplicação entender, ou, dependendo da engine, o banco de dados, entender que determinado critério vai fazer com que uma requisição de escrita vá para um banco ou vá para outro. Tá? Então, no caso, pro Tax Position, a gente tem 3 instâncias de Mongo aí no exemplo, e aí cada país ou conjunto de países, dependendo do número de requisição, vai para um banco diferente. Então, putz, Tax Position do Brasil, putz, ele vai para esse cara. É da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, putz, vai só para aquele cara. O interessante é você balancear aí e tentar manter o seu banco de dados sempre bem utilizado. Né? Então, você vai fazer um jogo de time zone, por aí vai. Vai garantir que 24 horas do tempo ele continue sendo sempre bem utilizado. Tá? E aí você fala, Gugu, eu posso fazer sharding? Sharding é só para escrita? Não necessariamente. Você pode fazer sharding de leitura também. E aí, como você vai particionar esses dados é a critério de vocês. Né? Vocês precisam ver o negócio que vocês têm e ver qual é a forma mais interessante que vocês têm para particionar isso, de forma que vocês não fiquem mudando isso todo mês ou todo ano, enquanto vocês estiverem escalando. Tá? Então, toda vez que você faz a corrida, a gente grava, a gente tem um histórico de corrida, e a gente quebra isso num sharding de leitura, ou seja, a gente quebra isso por tempo. Então, corridas de determinado mês estão numa instância, de outra em outra, e por aí vai. Então, a gente consegue responder rapidinho todas as vezes que você quer ver seu histórico de corrida lá e os detalhes dela, ou precisa fazer alguma coisa com isso. Certo? Toda essa técnica aqui de sharding, você tem nos 2 tipos de bancos, no NoSQL e no MySQL. Nos NoSQL e NoSQLs. Tá? Elas funcionam de formas diferentes. Alguns bancos têm técnicas para você falar, eu quero que você particione as coisas por essa coluna, ou você pode fazer isso na sua aplicação, vai da escolha de vocês. Certo? O importante é que vocês mantenham essa mesma estratégia durante muito tempo, né? Que vocês não fiquem alterando ela toda hora. É isso que vai decidir se vocês escolhem a do banco ou na aplicação de vocês. Certo? Alguma dúvida? Por favor. Só um comentário. O Mongo, já recentemente, não tanto tempo atrás, mas já há um tempinho, já está aceitando Lock por collection. Por documento. Por documento. Vocês já estão adotando? Porque isso muda tudo, né? O lock por documento ele funciona em outra engine, né? O WireTiger, que é o que eles compraram lá, que vai sair, acho que na 3.2, saiu na 3.1. Então, tipo, 3.0. A gente não adotou ainda porque a gente precisa migrar toda a nossa coleção de dados para o WireTiger. Então, a gente usa o passado no Mongo. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Beleza. A outra técnica de escalar aí é o esquema dos replicasets. Tá?
Então, o sharding a gente usa mais para problemas de escrita, né? Você está escrevendo muito, você precisa dividir esse problema de escrita. Agora, quando você tem muita leitura, o seu banco também ele tem algum limite de operação aí. Então, alguma hora isso aí vai dar ruim. E aí, como é que você faz? É uma parada bem parecida. Tá? Você vai multiplicar o número de bancos que possuem a mesma informação que você tem. Então, como é que você faz isso? Você vai manter um banco só recebendo escrita, e esse banco ele vai parar a não responder mais de leitura. E aí você vai espelhar essa informação em mais instâncias de banco de dados. Tá ok? Então, os únicos caras que escrevem é o banco original que está recebendo escrita para esses bancos. E aí os seus clientes vão ler só desses bancos aí a partir de agora. Então, você tem agora a sua informação em 2 instâncias de banco de dados. Vocês não precisam necessariamente usar, tipo, sair de um banco e ir para 3, igual eu coloquei aqui. Vocês podem ir para 2, só dividir escrita e leitura. Vocês vão ter um puta de um benefício. Tá ok? Como é que a gente usa esse cara lá? A gente tem um sistema de áreas, que é basicamente como a gente configura como o aplicativo de vocês vai se comportar em determinada área. Então, se vocês saírem daqui de São Paulo, irem para o Rio de Janeiro, algumas coisas diferentes acontecem internamente para a gente. E se vocês forem para a Colômbia, o seu aplicativo pode mudar completamente de cara com base nesse grupo de configuração aí. Certo? Então, como é que a gente faz? Todos os aplicativos precisam ficar sempre baixando isso aí. Então, a gente quebra também pelo número de países, muito como a gente faz no sharding lá. Então, determinado grupo de países vai ler determinada instância e determinado grupo de países vai ler de outra. Tá ok? E um banco de escrita escondido lá atrás de todos esses caras. Então, o que eu disse aqui tudo até agora, eu quero concluir para vocês aqui que o manual do Gugu para toda essa parada a conclusão é... Os esquemas nem sempre eles nem sempre têm sua utilidade. Existem casos, edge cases, e eu demorei muito, cara. Eu xinguei muito esse conceito de ficar esquema free, porque eu gosto muito de não codar o que eu não preciso, entendeu? Então, se eu posso deixar alguém validando alguma coisa, eu quero que esse alguém valide. Então, manter o esquema e toda essa estratégia de validação é uma coisa que eu sempre quis evitar e eu sempre critiquei muito. Mas existem casos em que não ter um esquema apresenta muitas vantagens. Se você tem problema de escrita, se você tem muita escrita e você não aguenta mais escalar a sua máquina, aumentar o poder de computacional da sua máquina, você vai provavelmente buscar shards. E se você tem problema com leitura, você vai fazer cache e vai usar as réplicas. Tá ok? Bom, é isso.